Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é quinta-feira, 27 de agosto de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. Perseguição policial, o homem rouba carro e na fuga causa acidente em Petrópolis. A vítima chegou inclusive a vir até aqui o local e ficou desesperada no momento em que viu o estado em que o veículo ficou. No bairro São José, a polícia encontra laboratório de drogas. Mais de 200 quilos de maconha foram apreendidos. E ainda um batalhão de PMs em Manaus a serviço de órgãos públicos. Cerca de 800 policiais estão fora das ruas, cedidos a essas instituições. Eleição suplementar de diplomação do candidato eleito neste domingo pode ser antecipada para o mês de setembro. Sempre nos pleitos demora 3 meses para diplomar os eleitos, então nós estamos tentando fazer isso mesmo. Tem também o quadro Mais Saúde, com um alerta sobre o baixo consumo de água no verão amazônico. Para ela não existem substitutos, nem refrigerantes, nem sucos de caixinha, nem isotônicos. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6h02, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, 9225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. Você também pode nos assistir no aplicativo A Crítica Play. No seu computador, acesse acriticaplay.com. O aplicativo também pode ser baixado no seu smartphone. Está disponível para os sistemas Android e iOS. E a gente começa o programa de hoje com destaque da área policial. Apontado como um dos mais fortes traficantes da Zona Sul de Manaus e envolvido em mais de 60 homicídios, Caio Wellington Cardoso dos Santos, de 25 anos, conhecido como Mano Caio, foi apresentado ontem na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O repórter Danilo Alves foi até lá e traz os detalhes para a gente. A história que nós vamos contar agora não deve ser imitada por ninguém. É a história de Caio Wellington Cardoso dos Santos, de 25 anos, mais conhecido como Mano Caio. Ele, preso na sexta-feira no Rio de Janeiro, depois de estar foragido pela justiça, é um dos líderes da facção criminosa Família do Norte. E a partir de agora, a gente conta toda a trajetória desse criminoso. Em 2011, com 18 anos, já participava de uma quadrilha de assaltantes, que era a chefe sua namorada. Ele cometeu vários crimes com desembargadores e até mesmo advogados. A partir daí, ele abandonou a questão dos roubos e foi para o tráfico de drogas. Mano Caio queria controlar o tráfico na zona sul da cidade. Por isso, começou a ter o tal do bonde, que são soldados do tráfico. Esse bonde, então, começou uma chacina na zona sul da cidade em 2012. Mas Mano Caio queria mais. Em 2013, ele se filiou à Família do Norte e conheceu Gelson Carnaúba, um dos líderes da FDN. Juntos, eles decidiram tentar dominar todo o tráfico de drogas em todas as zonas da cidade. A partir do momento que ele se associa a Gelson Carnaúba, que eles se conhecem no presídio, inclusive empreendem fuga juntos em 2014, no entanto, Gelson Carnaúba é recapturado, o Mano Caio ainda fica solto, é preso em Fortaleza, de lá empreende fuga também. Como o Gelson Carnaúba fica preso num presídio federal, ele deixa o Mano Caio como seu braço direito, atuando ali na área do 40 em mediações. Então, a partir disso, o Gelson Carnaúba passa seus contatos em Peru e Colômbia, inclusive ele nos relata em detalhe valores de armamento, como fuzis a R$20 mil, pistolas a R$5 mil, preço das drogas. No entanto, ele diz que ele mantém mais contato com o Peru, Então, e a partir desse ano, quando ocorre o racha interno da FDN, ele começa a atuar em diversos homicídios, iniciados aí com a morte do traficante Queixão. Então, quando ele vê que o cerco está se fechando aqui no Amazonas, ele empreende fuga para o estado do Rio de Janeiro. A última parada de Mano Caio antes da prisão foi a cidade de Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil de lá, umas denúncias e também a própria investigação da Delegacia Especializada conseguiram rastreá-lo. Logo em seguida, a Polícia Civil aqui do Amazonas, a Delegacia de Homicídios e Sequestros, também conseguiu informações. E
A equipe de investigação foi até a cidade de Rio das Ostras para capturar Mano Caio. A partir de então, entramos em contato com a Força Nacional que estava atuando no Rio de Janeiro, a qual tem policiais civis do estado do Amazonas, inclusive um policial aqui da nossa unidade, da Delegacia de Homicídios. Lá o delegado Marcos Rezende, que é delegado aqui também, começou a chefiar as buscas em Rio das Ostras, coordenado por nossas informações aqui do Amazonas. Na última sexta-feira, adentraram o local. O Mano Caio, ele ainda tenta empreender fuga, no entanto, como o perímetro estava totalmente fechado, ele foi capturado com êxito. Agora, Mano Caio está aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros. O delegado, Juan Valério, informou à equipe de reportagem que ele confessou os crimes e disse que poderia realizar ataques na zona sul da cidade. Nesse momento, ele está sendo apresentado e pediu perdão às famílias das pessoas que matou. Caio, fora o nosso mandado de prisão, ele tem mais 6 mandados de prisão, fora outros mandados que ele deva ter que estão em segredo de justiça, bem como o crime pelo qual ele estava foragido, o juiz da execução penal determinou a regressão de regime, ou seja, ele também volta para o regime fechado, e ao longo desses dias ele será ouvido aqui em todos os seus inquéritos, e nos outros crimes qual ele é denunciado também. Você acha que o Estado tem condições de manter um prisioneiro que tem mais de 50 envolvimentos de homicídios com a situação que aconteceu no começo do ano? Bem, isso vai ficar a cargo realmente da CEAP, a qual tem seu secretário, ele irá avaliar os riscos, se ele pode ou não ficar aqui. Lembrando que é importante destacar que seus próprios soldados já o acusavam e entregavam seus homicídios, O Mano Caio tem uma ficha extensa de crimes. O primeiro crime dele cometeu quando tinha 15 anos de idade. Ele montou em um determinado momento o bonde do Mano Caio e aí começou a fazer uma série de execuções ali na zona sul da capital. Inclusive, ele tem participação no assassinato do Franquezinho do 40. Estava agora no Rio de Janeiro, onde foi preso na última sexta-feira, e lá ele estava negociando armas, munições e drogas com criminosos de uma comunidade bastante conhecida lá e que é a Área Vermelha, a comunidade do Jacarezinho. E é muito provável que o Mano Caio seja transferido, levado para um presídio de segurança máxima, dado os seus contatos que ele tem aqui na capital, e preso aqui em Manaus, ele com certeza vai continuar comandando o tráfico de drogas. E um homem de 20 anos foi preso em uma abordagem policial com 11 quilos de maconha do tipo skunk no bairro da Redenção, na zona oeste de Manaus. A prisão aconteceu por volta de 4h30 da tarde. O Rafael Oliveira Souza, de 20 anos, estava entrando numa casa que fica aqui na rua Bagé, no bairro Redenção, acompanhado de outros 2 homens, no momento em que policiais da Força Tática chegaram para fazer a abordagem. Os 2 homens que estavam com o Rafael conseguiram fugir, porém a polícia rendeu o Rafael. Ele estava usando uma mochila. E já na revista, dentro da mochila, os policiais encontraram uma parte da droga que estava dividida em tabletes. O Rafael foi recolhido para dentro da viatura e depois, na sequência, a polícia entrou na casa. E lá no local, a polícia encontrou a segunda parte da droga que estava escondida em uma mala, totalizando então 11 quilos de maconha do tipo skunk. Além disso, a polícia também encontrou algumas sacolas plásticas recortadas e outros materiais usados então para o embalo da droga. Tanto o Rafael quanto a droga encontrada foram levados para o 10º Distrito Integrado de Polícia, aqui mesmo, na zona oeste da cidade, onde o caso foi registrado. E uma perseguição policial terminou em acidente na tarde de ontem no bairro Petrópolis. Um homem roubou um carro e, na fuga, bateu em outro veículo que vinha no sentido oposto da rua. Ninguém ficou ferido, mas o prejuízo foi grande para os proprietários dos carros. O suspeito foi preso pela polícia. Nós estamos no bairro de Petrópolis, na zona sul de Manaus. As testemunhas dizem que o homem vinha dirigindo em alta velocidade. Ele tinha acabado de roubar este veículo aqui e quando chegou nessa esquina, se chocou contra um outro veículo que vinha no sentido oposto, um carro branco. Logo depois do acidente, uma pessoa que passava pelo local fez o registro por meio de um celular. Aqui na rua ainda é possível ver destroços dos carros jogados na rua depois da colisão.
As informações são de que esse suspeito teria roubado este carro de uma professora. Ele utilizou uma faca para cometer o crime. A vítima chegou inclusive a vir até aqui o local e ficou desesperada no momento em que viu o estado em que o veículo ficou. O suspeito foi preso pela polícia e, de acordo com testemunhas, ele estava tão drogado que sequer conseguia ficar em pé. As imagens mostram o momento em que o suspeito está deitado na calçada e algemado. Ele foi levado para a delegacia, onde deve ser autuado em flagrante e deverá responder por esses crimes. E 3 homens e uma mulher levaram o carro de um cliente que estava abastecendo em um posto de combustíveis na Avenida Camapuã. As câmeras de vigilância registraram toda a ação dos bandidos. Era madrugada de sábado para domingo. O industriário chegou com 2 amigas aqui nesse posto na Avenida Camapuã, bem em frente ao terminal de integração 4, aqui na Cidade Nova. Foi justamente na hora de abastecer, eu dei a chave para o frentista abastecer. Foi nesse momento que eles chegaram apontando arma, foram 3 armados e uma menina. Já chegaram entrando no meu carro, eles já sabiam praticamente qual era o carro para pegar, entendeu? Eles não chegaram a ser violentos porque rapidamente eu saí para não deixar a mercê de eles chegaram a tentar fazer alguma coisa comigo. Como vocês estão vendo nessas imagens que foram registradas pelas câmeras de segurança aqui do posto de combustíveis, ele não reagiu a nada e deixou com que os assaltantes levassem o veículo. Você ainda tentou seguir o carro, não foi? Eu tentei seguir o carro, peguei um táxi, mas eles sumiram de minha vista porque eu também estava nervoso. E eu não consegui mais ir atrás deles, não. Agora, para reforçar, você que está assistindo o nosso programa, o carro do industriário é um modelo Voyage de cor cinza e placas OAH 5267. Agora, o industriário quer saber aonde está o carro dele. Ele registrou essa ocorrência na delegacia especializada em roubos e furtos de veículos e também já enviou essa filmagem que vocês estão vendo para a Polícia Civil. Se você tiver qualquer informação sobre o veículo, pode ligar diretamente para o 181 da Secretaria de Segurança Pública. E a polícia fechou uma oficina que funcionava como desmanche. No local foram encontrados um kit para adulterar chassis e 2 motos que haviam sido roubadas na semana passada. As vítimas reconheceram o suspeito na delegacia. Esses 2 homens tiveram as motos tomadas de assalto na semana passada em Manaus. Edenis Chagas foi roubado quando estava em uma padaria na comunidade Mundo Novo. José Raimundo, no Tancredo Neves. Eu estava na panificadora quando eles chegaram para assaltar, né? Eu ia saindo, eles mandaram voltar e disseram, é um assalto. Todo mundo reage como se estivesse normal comprando pão. Aí ele mostrou a arma. Aí quando ele olhou para mim, ele me viu com a chave da moto na mão. Aí ele falou, passa a chave. Aí ele perguntou se tinha alarme. Aí eu disse, não tem não. Aí ele pediu para o comparsa dele ligar a moto e ficou apontando a arma para mim. Aí quando ligou a moto, aí ele pegou, saiu, se evadiu e foi embora. Eu fui comprar um churrasco com a minha mulher. Aí quando eu estava virando churrasco, chegou, passa a chave da moto. Aí quando eu olhei para minha esposa, o outro já estava seguro com minha esposa aqui, né? Aí não podia fazer nada, eu fui e entreguei. Com a arma no pescoço? Toda minha esposa. Eles foram assaltados pela mesma pessoa, Gessirley Serron, de 25 anos. A polícia chegou até Gessirley após denúncia anônima. A informação era que no final da Avenida Marcos Cavalcante, já bem no início da invasão do Francisca Mendes, funcionava uma oficina de motos clandestina. Quando os policiais chegaram na determinada oficina, encontraram esta motocicleta aqui com queixa de roubo. Depois, os policiais também encontraram esta outra motocicleta aqui. Só que o Gessirley, no momento, estava já desmanchando a moto. Ele recebeu voz de prisão imediatamente, mas os policiais não estavam satisfeitos. Então, eles resolveram entrar na residência que fica aos fundos da oficina, na tentativa de encontrar mais objetos ilícitos e também mais provas contra o suspeito. E no interior da casa, os policiais acabaram encontrando, está aqui o Gessirley, acabaram encontrando, além de ferramentas, estes pinos de pulsão que são utilizados para
burlarem, na verdade, modificarem os chassis das motocicletas. E esta pistola aqui, é o que tudo indica, é uma pistola utilizada para pintar, mas seria utilizada em assaltos. Agora, o suspeito está aqui à disposição da Justiça. Verificamos que o nacional já foi preso por arma e droga, quando ele era menor, por porte de arma ilegal, e droga, quando ele já era maior, em Tabatinga, né? Já tinha sido condenado a 7 anos de prisão. Dessa forma, ele está sendo flagranteado pelo artigo 311 do Código Penal, pelo artigo 16 do Estatuto de Desarmamento, além de responder a 2 inquéritos policiais por roubo majorado, concurso de agente e emprego de arma, porque foram 2 motos recuperadas, então foram 2 BOs de roubos que aconteceram semana passada. Na delegacia, Edenir e José Raimundo fizeram um reconhecimento. Para eles, era Gessirley um dos assaltantes. Reconheceram de forma cristalina, né? Ao debater o olhar sobre ele, na hora reconheceram, sem dúvida alguma, como o autor que estava empunhando a arma de fogo. E comerciantes do bairro Alvorada estão pedindo mais segurança no local. Segundo eles, os assaltos acontecem a todo momento. Com isso, o medo está cada vez maior. A Carol Queiroz esteve no bairro para ouvir as pessoas. Olha, nos últimos anos o comércio aqui no bairro Alvorada tem crescido bastante, viu? Quem anda aqui por essa região sabe como é. Tem os mais variados locais. A população aqui consegue encontrar tudo aqui pertinho. O problema é que a bandidagem também tem crescido aqui nessa região na mesma velocidade em que o comércio tem crescido. E as pessoas aqui do bairro estão sofrendo com a falta de segurança. Aqui nessa região, como em toda a cidade, a ação dos bandidos é sempre muito parecida. Passando aqui pelas ruas, nós pudemos conversar com várias pessoas que relataram já ter passado por situações de medo, situações que causaram um trauma que ficou perdurando por muito tempo e assustando as pessoas daqui. Nós recebemos um vídeo de um comércio que fica aqui na Rua 7, foi assaltado na quarta-feira passada. Olha só as imagens. O bandido entra, logo na entrada do comércio já rende as pessoas que estão ali no caixa, próximo do caixa, clientes, funcionários, e rapidamente leva todo o dinheiro, toda a renda daquele dia do local. E geralmente é assim. O problema é que para os donos ou para quem sofre esse tipo de ação, não é só a perda material, não é só o dinheiro que o bandido leva, não é só o produto que ele leva da prateleira, é o medo de perder a vida. Até porque, de acordo com o relato das pessoas, muitas vezes eles estão sob efeito de álcool e drogas. Não dá para prever a ação de um bandido nessa situação. O trauma é inevitável. A gente é trabalhador de bem, a gente trabalha, acorda cedo, levanta cedo para passar o dia todo no comércio e você acaba enfrentando coisas que você fica traumatizado às vezes, leva pro resto da vida um trauma de alguém apontando uma arma para você e você viver inseguro, porque você não vê uma viatura passando, você não vê um policial passando, você não vê ninguém passando. Pois bem, continuando a nossa caminhada aqui pelas ruas aqui do bairro, principalmente perto aqui da Rua J, um local de grande movimento, nós conversamos com o dono de um outro estabelecimento que fica na Rua 15. E você sabe que esse homem com quem eu conversei, o dono desse comércio, disse que está cada vez mais fácil encontrar pessoas que entram no mercadinho contando assim, olha, estava vindo aqui para o teu mercadinho, foi assaltado ali em cima. Não escapa mais ninguém não, toda hora que lá no meu comércio entra gente, rapaz, me roubaram ali meu celular, meu cordão, minha carteira, e tá uma coisa sem freio. As autoridades não sei o que faz, porque não tem mais para quem a gente correr não. Muita gente diz que não sai mais de casa com celular, com só o mínimo possível. Aí, não sei não, o negócio está muito complicado. Hoje a gente tem que estar trancado, se bate na porta a gente tem que perguntar quem é e se está sozinho, porque o negócio está muito complicado, muito mesmo.
E a gente fala agora de um problema que cresce a cada dia nas grandes cidades, a poluição sonora. Aqui em Manaus, nesse primeiro semestre do ano, o número de denúncias quase dobrou. São bares e até residências que não respeitam a legislação ambiental e o limite do nível de barulho. Barulho excessivo até altas horas da noite, um problema comum para moradores de várias áreas de Manaus. A gente quer dormir mais cedo, que a gente tem gente que trabalha em casa aí, me incomoda um pouco, porque o barulho em si, né, você chega de um trabalho cansada, aí você quer dormir até mais tarde e não pode, né? Tem pessoas que realmente não respeitam o sossego do vizinho, não respeitam os horários. A dona Júlia mora bem próximo a um bar na zona centro-sul e tem dificuldade para dormir à noite. A professora, que é mãe de um deficiente mental e auditivo, conta que depois da meia-noite o barulho só piora. A partir de 2 horas da manhã, todos os dias, de segunda, sexta, sábado e muitas vezes durante a semana em dias de evento, porque funciona de domingo a domingo, nós não temos sossego. E depois que todo mundo se embriaga, sai briga, sai confusão, é acidente. A poluição sonora é considerada crime grave previsto no artigo 137 do Código Ambiental. Só que apesar do risco de pegar multa e ter o estabelecimento fechado, muitos donos de bares e até de residências particulares continuam a descumprir a legislação. E com isso, o número de denúncias por conta do barulho só aumenta. Qualquer ruído acima de 40 decibéis em áreas predominantemente residenciais, por exemplo, já é considerado poluição sonora. Só que em Manaus, nesse primeiro semestre do ano, o número de denúncias desse tipo de crime quase dobrou. De acordo com a SEMAS, enquanto no ano passado foram pouco mais de 1.400 denúncias, este ano esse número subiu para quase 2.100. Dependendo da área em que o estabelecimento se localiza, a partir de 70 decibéis já é considerado poluição sonora. Baseada em denúncias feitas pela população ao Ministério Público e à SEMA, a Delegacia Especializada em Meio Ambiente realiza várias fiscalizações pela cidade ao longo do ano. E os bares com música alta lideram as reclamações. Todas essas denúncias a gente procura apurar para inibir esse delito de poluição sonora, né? O cidadão trabalha durante o dia e durante a noite ele tem o direito ao sossego. Quem descumpre o Código Ambiental perturbando o sossego alheio está sujeito à apreensão dos equipamentos de som, interdição no caso de bares e casas noturnas e multa. Qualquer tipo de atividade potencialmente poluidora, ela é necessário uma licença ambiental específica, né? No caso dos sons, dos bares, né, tem que ter uma licença específica para funcionamento de som. E durante a madrugada, policiais da Força Tática prenderam em flagrante um homem de 27 anos no bairro do São José, com vários tabletes de maconha. Quem vai dar outros detalhes sobre esse assunto é o repórter Danilo Alves. Olá, Danilo, bom dia. Quantos quilos de drogas foram apreendidos? Mais de 220 quilos de drogas entre maconha, cocaína e pasta base. Como a gente estava conversando aqui, eu e o tenente Michel Vilarindo, que vai contar mais um pouquinho sobre essa ocorrência, existe muita droga em Manaus, Wilson, mas a Polícia Militar, com o patrulhamento também com denúncias anônimas, consegue fazer toda a apreensão desse material. A gente conta essa história para você de como aconteceu durante essa madrugada a prisão do Diego Nunes da Silva, de 27 anos. Ele estava lá na Rua Jota, no bairro São José, por volta de 1 da manhã, quando os policiais da Força Tática estavam realizando patrulhamento, viram a atitude suspeita do Diego, porque ele estava com uma mochila preta andando pela rua e fizeram a abordagem. Tenente, muito bom dia. Quando vocês abordaram o Diego, o que foi que vocês encontraram com ele? Bom, no momento da abordagem, né, a gente encontrou aí já um tablete de substância entorpecente. Quando perguntado aí ao mesmo a origem desse entorpecente, ele informou aí que estaria guardando uma determinada quantidade aí de entorpecente na residência de número 25 na Rua Jota, né? Na mesma rua? Na mesma rua, no São José 1. De imediato a equipe deslocou até o local, né, sendo encontrado aí em diversos cômodos da residência, né, totalizando aí 228 quilos de entorpecente, 228 tabletes.
228 tabletes de várias drogas, né? Foram encontrados em quais locais da casa, tenente? Foi encontrado aí no quarto, foi encontrado na cozinha, estava espalhado até em virtude do odor, né, que esse produto ele exala. Estava dividido em vários cômodos da casa. O Diego chegou a ficar preocupado que os seus familiares acabassem ficando envolvidos com essa situação e acabou confessando que tinha essa droga por lá, né? Isso, a princípio a residência era uma residência aí alugada, provavelmente aí não seja a residência dele mesmo, né, um local mais para guardar o entorpecente de forma que não levantasse suspeita. A gente vê, né? Os próprios traficantes alugam essas casas para colocar essa droga e comercializar. Agora, tenente, o que aconteceu com o Diego depois da prisão dele? Porque praticamente foi um laboratório de drogas que foi encontrado, né? Muitas drogas de vários tipos diferentes. Foi apreendida a droga, levada para onde? Isso, depois que a gente encontrou o material, a gente conduziu mesmo aí para o 9º DIP, onde ele foi flagranteado, né, pelo crime de tráfico de entorpecente. E provavelmente aí vai ser encaminhado aí para audiência de custódia. Ele já tinha alguma passagem pela polícia? Vocês já puxaram a ficha dele? Ele não possuía passagem, né? A gente realizou essa consulta, ele não possuía passagem. Agora, né, tem essa passagem por tráfico de drogas. Muito obrigado, tenente. Então, essa situação vai responder pelo tráfico de drogas e é a justiça, Wilson, que vai decidir se caso ele vai ou não para a cadeia. Volto com você. Muita droga, hein? E mudando de assunto, Danilo, um homem de 33 anos teve o carro roubado e foi mantido refém por 2 homens na tarde de ontem. Onde é que isso aconteceu? Lá no bairro Tarumã, Wilson, na verdade foi ontem à tarde. Esse homem de 33 anos, que não teve o nome revelado, ele estava deixando a filha em uma rua lá do bairro Tarumã. Para ser mais preciso, na verdade não é no Tarumã, desculpa, é no bairro Cidade Nova. Pronto, a gente corrigiu agora. Cidade Nova, Francisca Mendes. É porque a gente confunde às vezes Zona Norte, Zona Oeste da cidade. Trabalhando assim, às vezes a gente confunde. Mas para confirmar para você, Conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova. Ele estava em uma das ruas do Conjunto à tarde, buscando a filha de 3 anos. Depois disso, ele foi abordado por outros 2 homens que acabaram roubando o carro dele. E na verdade era um carro Celta, um modelo Celta. E esse carro ele acabou levando junto com a própria vítima, com esses 2 bandidos, circularam ali pelo bairro da Cidade Nova e aplicaram vários golpes, vários assaltos por ali e em seguida abandonaram ele, aí sim, no Tarumã. A situação foi o seguinte, ele foi pego, né, na Cidade Nova e foi abandonado no Tarumã. Depois disso, o caso foi registrado no 20º Distrito Integrado de Polícia. A delegacia lá do local já começa as investigações para tentar verificar esse carro e, claro, tentar identificar os suspeitos, porque até o presente momento, ninguém foi identificado. A Polícia Civil também está tentando ver, Wilson, as questões das câmeras de segurança por ali, pelo Conjunto Francisca Mendes, para tentar saber se realmente esses 2 homens vieram nesse carro só para, né, roubar esse rapaz, porque quando ele foi abandonado, ele estava com pés e mãos amarrados. Então, a gente não sabe, na verdade, o verdadeiro motivo. A Polícia Civil também está levantando isso. Caso esse industriário tenha algum envolvimento, ele em depoimento diz que não, mas caso haja algum envolvimento com a identificação desses suspeitos, aí sim vai se saber elucidar todo esse caso. Por enquanto, o jovem, né, o rapaz de 33 anos, está bem, já foi resgatado, passou ali por uma perícia no IML, também foi para o hospital e agora já está em casa. Agora a polícia que vai investigar sobre a identificação dessas pessoas. A gente espera que eles sejam pegos logo, né, e presos e também levados à justiça, como o Diego já foi preso também. Volto com você, Wilson. Ok, Danilo, muito obrigado. Até daqui a pouco. E o número de pessoas diagnosticadas com HIV no estado ainda é grande. E são os jovens os mais infectados. Por isso, o Ministério da Saúde está realizando oficinas voltadas a essa parcela da população na prevenção à doença. Desde a década de 80, mais de 15 mil pessoas contraíram HIV no Amazonas. A maioria dos casos está concentrada em Manaus, com mais de 12 mil pessoas infectadas, seguido de Parintins, com 265 registros. Em Tabatinga, são 248, em Itacoatiara, 157 e em Tefé, com 155 pessoas com HIV.
Mesmo com acesso fácil a tantos métodos de prevenção, os jovens entre 15 e 24 anos são os mais infectados, segundo o Ministério da Saúde. Os jovens estão representando a maioria dos novos casos. Então, a taxa de detecção, quando a gente compara a série histórica de 2005 e 2015, praticamente dobrou em jovens de 15 a 24 anos. Então, a gente tem tentado alguns esforços e algumas estratégias para discutir a prevenção combinada. Não só uma prevenção que seja baseada no uso do preservativo, mas também que contemple outros elementos e outras estratégias e métodos de prevenção. É para atingir essa faixa etária que 50 jovens recebem treinamento do Ministério da Saúde. Eles aprendem a usar melhor estratégias de conscientização. Então, a prevenção combinada, ela traz três campos de intervenção, né? A intervenção biomédica, que é baseada no uso do antirretroviral, e também no método de barreira física, que é o uso do preservativo. Intervenção comportamental, uma abordagem, um acolhimento, um aconselhamento, gerenciamento de risco. E a intervenção estrutural, que são os marcos legais, as questões que realmente são capazes de garantir o acesso ao serviço de saúde com equidade e baseado nos direitos humanos e livre de juízo moral. Todo ano o Brasil registra cerca de 40 mil novos casos. Marinês está dentro dessa estatística. Ela convive com o vírus há 19 anos. O meu ex-marido, porque ele era doador de sangue. E na época, 18 anos atrás, preconceito e a falta de informação era muito grande. E ele chegou para mim e disse que ele tinha pego HIV e que eu precisava fazer o exame. Eu fui lá e fiz o exame e é isso. Hoje, a principal luta é vencer o preconceito diário, principalmente de pessoas mais próximas. Para as pessoas lá fora que não têm esse conhecimento, o HIV ele pega, transmite em tomar no copo, até em conversar, pegar na mão. E nós sabemos que não é assim. Bom, essa questão do preconceito, Adriane Diniz, acaba também afastando muita gente, né? Acaba impedindo que pessoas procurem uma unidade para que possa fazer o teste e iniciar o tratamento. Os números que nós mostramos aqui na reportagem são números expressivos e números que assustam. Só que essa quantidade de pessoas infectadas pode ser bem maior, porque, além da questão do preconceito, a própria pessoa tem resistência em procurar uma unidade de saúde para fazer os testes, né, com medo desse preconceito, né, de que forma é que a família, de que forma é que as pessoas vão encará-lo. E tem um outro problema aí. Manaus é uma das capitais do país com uma das maiores incidências de casos de HIV. E as pessoas, às vezes, deslizam ali na proteção porque antes, o diagnóstico de HIV era praticamente uma condenação à morte, né? Você não tinha tratamentos tão eficazes como os que existem hoje. E hoje, uma pessoa que tem o vírus pode viver anos e anos, ter uma vida normal, fazer atividade física, trabalhar normalmente, desde que faça todo o acompanhamento médico. E por conta disso, muita gente acaba não levando em consideração a gravidade da AIDS, né? Que é uma doença que afeta todo o sistema imunológico e pode trazer uma série de complicações. Então, a gente aproveita também a reportagem e a campanha para fazer o alerta de prevenção, né? Uma prevenção que não tem cara, você não sabe quem tem ou deixa de ter olhando para a pessoa. Já se foi a época em que apenas uma parcela da população tinha, onde a doença se concentrava mais em pessoas homossexuais ou que a pessoa estava aparentemente adoentada. Hoje não tem. Antes tinha grupo de risco, né? Hoje não existe mais isso. Qualquer pessoa pode ter e isso você não identifica olhando para ninguém. E a Câmara de Vereadores aprovou uma lei que muda as regras dos caixas preferenciais para idosos em estabelecimentos comerciais. A norma estabelece que esses clientes passem a ter prioridade em qualquer guichê. A lei ainda não está em vigor e depende da sanção do prefeito e já causa polêmica. Hoje, todos os locais de prestação de serviço ao público são obrigados a destinar 20% dos atendentes para clientes preferenciais. Mas uma proposta de lei já aprovada na Câmara Municipal prevê a desativação desses caixas. A proposta é que idosos, gestantes, mulheres com crianças de colo e pessoas com deficiência tenham prioridade no atendimento em todos os caixas. José achou uma boa ideia. Porque assim a gente não vai ficar só num caixa, né? Todos os caixas são preferencial, a gente pode passar e utilizar todos eles sem nenhum problema, né?
Mas nem todo mundo é a favor. Se vão tirar a prioridade, estão tirando a sua posse de chegar na frente dos outros, mas não furando a fila, entendeu? Pode ter pessoas dentro da fila com mais necessidade, com mais pressa de ser atendida do que você que tem a prioridade. E isso não é legal. Para a Associação Amazonense de Supermercados, a mudança pode ser positiva para os clientes, mas precisa dar aos estabelecimentos o poder de verificar se os clientes são mesmo preferenciais. Com certeza ela tem que ter algo, uma identidade, alguma coisa que a gente possa abordar, tirar um cliente da fila, não, esse aqui é preferencial, é acima de 60 anos, enfim, e a gente botar na frente do mais jovem. Então, acaba que tem que ter algum documento que identifique para poder atender o preferencial, que eu também sou de acordo. Os estabelecimentos que não respeitarem a nova regra vão estar sujeitos a uma multa de 300 UFMs, o que hoje seria cerca de R$30 mil. A Câmara de Vereadores garante que vai criar mecanismos para fiscalizar o cumprimento dessa lei. Quando entrar em vigor, a Câmara vai fazer campanhas, vamos deixar a nossa ouvidoria à disposição, o nosso site da Câmara, nós temos os PROCONs estadual e municipal, ou seja, nós temos os entes fiscalizadores, porque nós estamos falando de aplicação de lei. Tenho certeza absoluta que ninguém vai se incomodar em estar fazendo o bem ao próximo. E agora nós vamos falar sobre as eleições suplementares que acontecem nesse domingo. As urnas já estão prontas para o segundo turno do pleito. E a diplomação do candidato eleito pode acontecer ainda no mês de setembro. Muitas já foram empacotadas. O lacre de segurança também já foi inserido. E, por enquanto, ficam por aqui até sexta-feira, quando serão entregues nos colégios eleitorais da capital. No interior, as 356 urnas que devem ser usadas nesse segundo turno também já estão prontas e foram enviadas na semana passada. Assim que finalizou o primeiro turno, a gente começou a se preparar para o segundo turno e tem feito a carga das urnas nas últimas 2 semanas. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, não há nenhuma alteração nos horários de votação. Os portões serão abertos às 8 da manhã e fecham às 5 da tarde. Em alguns locais no interior do estado, como São Gabriel da Cachoeira, tem 1 hora de diferença. Nos locais onde há um fuso horário diferente, nós não podemos começar a divulgar o resultado para que não influencie na votação nesses outros locais, entendeu? Então, nós só podemos começar a divulgar o resultado das eleições aqui em Manaus às 18 horas, que é o horário que deu 17 horas lá nessas outras cidades. A diplomação do novo governador deve ocorrer no máximo até o dia 2 de outubro, mas pode ser antecipado para o mês que vem. E a data máxima que nós poderemos antecipar seria 28 de setembro, mas ainda depende de uma série de fatores que vão ser analisados para que nós possamos tentar fazer algo inédito, que sempre nos pleitos demora-se 3 meses para diplomar os eleitos. Então nós estamos tentando fazer isso em um mês. E agora eu tenho um recado para você que está cansado do aluguel e quer um lugar para chamar de seu. Então, agora é a hora. Oportunidade imperdível da Tecnisa para você resolver a sua vida. Vem aí a maior promoção do Le Boulevard. É a sua chance de morar em uma área nobre da cidade, na Jacira Reis, esquina com a Avenida Coronel Teixeira, perto de tudo. A poucos minutos do Amazonas Shopping, Shopping Ponta Negra, supermercados, escolas, padarias. Olha essa loucura de promoção e me diga se não está imperdível. Cobertura duplex, 179 metros quadrados, 4 suítes, 4 vagas de garagem de R$ 1.101.930. Sabe por quanto? Apenas R$ 690 mil. São R$ 411.930 de desconto. Com isso, você pode imobiliar seu apartamento inteiro e dá até para comprar mais um. Olha só, unidade de 71 metros quadrados, uma vaga de garagem de R$ 407.220 por apenas R$ 329.500. Já a unidade de 91 metros quadrados, com 2 vagas de garagem de R$ 559 mil por apenas R$ 446.700. Você pode usar o seu FGTS como parte do pagamento. Venha conhecer e se encantar pelo Le Boulevard. São apartamentos lindos, prontos para morar, com fino acabamento. E a Tecnisa facilita mais ainda, podendo praticar esses valores à vista ou financiado por qualquer banco. Venha visitar os decorados no próprio empreendimento, na Jacira Reis, esquina com a Avenida Coronel Teixeira, e feche negócio. Outras informações no 3625-2525 ou pelo WhatsApp 8246-5505.
Vamos trazer agora informações do trânsito. A gente vai lá para pertinho, Adriane Diniz, do Le Boulevard. A gente está aqui na Avenida Pedro Teixeira. Do lado direito você tem ali a praça de alimentação do Dom Pedro, mas ali em cima tem o La Salle. E olha só, o trânsito está tranquilo neste momento, né? Sem maiores dificuldades, sem maiores problemas. Ali do lado direito o trânsito começa a ficar um pouquinho mais carregado. Daqui a pouquinho, daqui uns 10, 15 minutos é o horário que o pessoal começa a deixar as crianças na escola, ali no La Salle, né? E isso acaba complicando ali o trânsito. Mas é boa opção para você neste momento, sem maiores dificuldades, a Pedro Teixeira. Lembrando que a Pedro Teixeira aqui também dá acesso à Ponta Negra, né? É a que dá acesso ali à Ponta Negra. Olha aí, tá tranquilo o trânsito para você neste momento, né? É boa opção. A gente ainda não tem aqui informações de acidente de trânsito, né? De carro no prego, né? É tranquilo o trânsito na manhã desta quinta-feira, pelo menos por enquanto. As imagens estão sendo feitas pelo nosso repórter cinematográfico Alex Gomes. E depois do intervalo comercial tem nossa interação com a Rádio Acrítica FM. E a gente vai falar sobre os órgãos públicos que burlam a lei e estão mantendo, Adriane Diniz, mais de 800 policiais que deveriam estar nas ruas. No Exército. E depois do intervalo tem o quadro Mais Saúde. A gente vai falar dos benefícios da água, principalmente nesse período de verão amazônico. É um instante só, não saia daí.